vamos ter agora uma mesa que vai falar sobre a transição de cuidado e cuidados paliativos. Fiquei muito feliz de ser mediadora dessa mesa, primeiro por ser um tema que não é exaustivo, quanto mais a gente fala, mais a gente tem para discutir sobre a transição de cuidados, e também por ter a doutora Raquel e uma colega de profissão, que é a Mariana. Então, vamos chamar agora a doutora Raquel, né, para fazer a primeira palestra, mas só lembrando que nós vamos ter as perguntas, então quem quiser já vai encaminhando as perguntas pelo QR Code, tá? E aí a primeira palestra vão ser 30 minutos, a segunda também 30 minutos, e vamos ter 20 minutos depois para as perguntas, tá? Então, vamos convidar agora a doutora Raquel de Souza. Ela é médica geriatra pelo HCFM USP, com especialização lato sensu em cuidados paliativos pela Faculdade Israelita Albert Einstein e médica paliativista do HU USP. Ela vai tratar sobre o tema como lidar com as barreiras para a deshospitalização. Vamos, Raquel? Gente, bom dia, me chamo Raquel, muito honrada pelo convite, obrigada, doutora Carla, minha chefe, e Adriana, por estar junto com a gente. O tema que a gente tinha pensado era realmente barreiras, mas aí eu fiquei pensando, poxa, barreiras é meio complexo, e não sabia muito bem como abordar isso, porque obrigada, meu príncipe. Porque, eu vou ser bem sincera com vocês e com quem está em casa, nos meus últimos meses aqui de atuação no HU, eu tenho feito mais hospitalização do que qualquer outra coisa. Eu tenho trabalhado bastante com a equipe cirúrgica, acho que eles não estão aqui, eu os convidei, mas eles não estão. E tem sido um grande desafio, por isso que eu acho que faz mais sentido falar sobre desafio do que barreiras. E aí tem muita coisa que a gente pode falar sobre desospe, eu escolhi um recorte sobre coisas que eu vivencio aqui, que eu também vivencio no HC. Lá, o que eu faço? Eu sou médica do NAD, que você falou, né, Maurício? Precisamos ter um PAD, porque o HC tem um NAD. Muito bem. Eu faço parte da sua inveja, eu trabalho lá com atenção domiciliar. Então também, eu vivo a deshospitalização aqui na HU, fazendo a primeira parte, e vivo a segunda parte da deshospitalização, que é recebendo o paciente em casa. Então, por isso que eu digo que é um recorte desses dois momentos. Muito bem, como diria o pessoal, definições podem ser chatas, mas eu acho que a gente podia pensar um pouquinho sobre o que é deshospitalização ou sobre como a gente pensa em deshospitalização, porque, gente, deshospitalização não é alta. Às vezes a gente pensa imediatamente, né, deshospitalização é sair do hospital, diz o nome, então alta. Será que é isso? Talvez a gente possa se debruçar um pouquinho mais, pensando que a gente pensa que a gente está cuidando de um ser humano que passou pelo hospital. E que isso é um processo complexo. A primeira coisa que talvez não faça tanto sentido para nós médicos, que não temos essa formação mais detalhada em relação à vida, porque a gente só aprende sobre doenças, né? Como que trata. Onde o paciente mora, com quem vai cuidar, como que vai ser, a gente não pensa muito nisso. É mais uma coisa que a equipe MUST traz pra gente, o serviço social, a enfermagem. Então, a gente não pensa que hospitalização não é sair do hospital, é cuidar. E é cuidar dentro do hospital, mas cuidar fora do hospital. E aí a gente tem uma definição formal sobre isso. Roubei bastante coisa desse documento do Rio de Janeiro. Eles fizeram, há uns 2, 3 anos atrás, um compilado das experiências deles de hospitalização. E tem uma enfermeira que trabalha muito com isso, que é a Patrícia Olário, que traz isso. Um emaranhado de ações e decisões complexas que deveriam ter início no período da internação e perdurar até a continuidade de atendimento no domicílio, com a participação da equipe hospitalar, domiciliar, família e outros que se façam necessários na transição do cuidado. Então, de novo, desospe não é alta, é transicionar cuidado, é gerir cuidado. E aí a gente tem que pensar, por que será que faz sentido falar de deshospitalização de uma forma tão detalhada? Talvez deshospitalizar bem um paciente ajude a gente, por exemplo, a evitar a reinternação. Isso é uma das coisas. Talvez falar mais detalhadamente de hospitalização ajude na segurança do paciente, de evitar um agravo que eu poderia ter previsto quando a gente estava deshospitalizando o paciente. Talvez falar de hospitalização fale sobre autonomia. A gente falou sobre isso na semana inteira, que é como eu quero ser cuidado. Eu quero ser cuidado em casa? Quem vai cuidar de mim? Ou eu não tenho opção, se eu tenho uma pessoa para cuidar de mim, eu tenho uma família nuclear, eu não tenho outras possibilidades de cuidado. Eu quero morrer em casa? Eu quero morrer no hospital?
pensar nesses tipos de coisas fazem parte também da hospitalização. E aí a gente tem muitas outras coisas, do tipo, valorizar e apoiar o cuidador. Quem que treina um cuidador para ir para casa para cuidar de uma sonda nasointeral, uma sonda vesical de demora? Se a gente não parar para pensar, a gente não faz isso. E é muito inocente, eu digo isso porque é da onde eu parto, da equipe médica, achar que é só uma sonda vesical de demora. Quantas vezes a gente não ouve isso, Isabel? Não tem nenhum cuidado especial, é só troca de curativo. Médicos que nunca fizeram um curativo. Né? Meu avô foi para casa com 94 anos com uma sonda vesical de demora. Eu já era residente de geriatria. Aí, no dia da alta dele, eu virei para a enfermeira e falei, eu acho que eu não sei nada de sonda vesical de demora em primeira pessoa. Onde que deixa a sonda? É para baixo da cintura? Onde que pode colocar? E se tiver um grume, entupir a sonda 3 horas da manhã? Meu avô tinha um câncer vesical, ele sempre tinha grumos que entupiam. O que eu faço? Aí aprendi a desentupir sonda, aprendi a lavar sonda. Sim, mas ela olhou pra mim e lembra até hoje, a enfermeira Gabriela, do tipo, como assim? Foi muito importante esse dia pra mim, porque aí eu descobri que uma sonda vesical não é só uma sonda vesical, um curativo não é só um curativo, e as pessoas que são familiares, elas não têm treinamento nisso. E é inocência achar que elas vão aprender espontaneamente sozinhas, elas não vão fazer isso. Claro que também deshospitalização tem ações para além do paciente, que é melhor gestão de leitos, recursos hospitalares. É claro que a gente tem uma pressão de hospital, de leito, isso é inegável. Mas para além disso, gente, eu acho que é uma coisa muito bonita da deshospitalização, que eu coloquei por último em negrito, que é pensar um pouco que a gente talvez possa mudar a nossa cultura de pensar como a gente cuida das pessoas. Para muita gente, talvez o hospital seja o melhor lugar ou o único lugar de cuidado. Muita gente família, muita gente paciente, muita gente agente profissional de saúde. E é até meio político pensar que talvez o hospital não seja o único lugar e talvez não seja o melhor lugar. Que aí conversa com as outras políticas e outras ações que a gente teve durante a semana. Então, o que eu estou propondo também, quando eu penso em deshospitalização, é mudar o jeito que a gente pensa sobre o cuidado. Claro, também não vou me debruçar sobre dados, tem muitos dados a respeito disso, bebo também muito da enfermagem do serviço social. Essa tese foi muito bonita de uma colega enfermeira lá de Ribeirão, dizendo que até 30% dos pacientes que ela estudou dentro do hospital lá de Ribeirão eram readmissões hospitalares em 24 a 48 horas. E que talvez podiam ter sido prevenidas se a gente pensasse, né, como é que foi esse treinamento pré-alta, se esse paciente realmente tinha indicação de alta, se não era melhor ter esperado um pouquinho mais, enfim. Então, vejamos, deshospitalizar não é sair do hospital, isso chama auto-hospitalar. Deshospitalizar é pensar a gestão de cuidado. E é fácil gerir cuidado? O que vocês acham? Não? Eu não acho nem um pouco fácil. E esse é praticamente o meu trabalho todo no HC, né? Gerir o cuidado de um paciente que está em casa com múltiplas necessidades, lesão de pressão, alta complexidade de cuidado. Não é fácil. E aí a gente pensa, bom, se não é fácil, talvez tenha um paciente que seja um pouco mais fáceis, outros têm uma complexidade maior, talvez tenham graus de complexidade e de desafios para gerir cuidado e, portanto, deshospitalizar. A literatura traz que, em geral, quanto mais demanda de cuidado, quanto mais necessidade, mais difícil é fazer essa desospe. Então, quem é o protótipo, muito entre aspas, né? O paciente idoso, que perdeu funcionalidade na internação, ou seja, ficou acamado, ou teve um AVE, né, Maurício, que você trouxe bem. Está muito tempo internado, então isso é uma coisa que a gente vive muito também, né? Um paciente está 60 dias internado, 90 dias internado, e aí a equipe começa a ter um faniquito para fazer a alta. Se ele está 60 dias internado no hospital, deve ter um motivo, né? Não é para o prazer dos profissionais que ele está internado há 60 dias. Então isso aumenta a complexidade. É um paciente que provavelmente vai ter uma deshospitalização mais detalhada. Isso também significa que a gente tem que ter mais calma na hora de planejar a desospe, não mais urgência. Quer dizer, a gente vai... Tá 60 dias, vamos lá. É difícil fazer isso em uma semana de desospe. Pacientes que internam repetidamente. Se o paciente está internando no último ano várias vezes, provavelmente ele tem ou alguma doença ameaçadora de vida que está entrando em fase final, ou tem alguma demanda que não está sendo vista. Cuidados complexos, pacientes com sonda, lesão de pressão, uso de oxigênio, outros dispositivos, utrostomias, além de dificuldades que a gente diz como sociais, mas que não são sociais, são dificuldades de vida, né? Então, famílias nucleares, famílias que não têm muitos entes para cuidar, ou
Às vezes o domicílio é pouco preparado para receber, né? A gente tem que falar, como disse o Afonso, tem apartamentos de 12 metros quadrados. A gente tem questões arquitetônicas e geográficas. E, gente, são pessoas cuidando de pessoas. Não são todas as famílias e familiares que ficam confortáveis de cuidar com o paciente com sonda, ostomia, catéter nasal de O2 e um monte de outras coisas que a gente acha que eles têm a obrigação de cuidar também. Isso é uma coisa que acontece muito no nosso hospital e fora daqui. A família é obrigada a cuidar, né? E isso não costuma ser uma estratégia muito boa, porque isso distancia a gente da família e do paciente. E por último, acho que é um desafio que eu vivo também, e eu queria trazer para vocês também em negrito, que é, a gente às vezes não tem interesse no processo de hospitalização. Às vezes a gente fica só fixado na pressão pelo leito, e esquece que a gente tem que deshospitalizar e, portanto, gerir cuidado. Muito bom. E aí, indo um pouco para a prática, como que eu faço, ou penso que deveria, né, fazer na minha prática de deshospitalização, nem sempre eu consigo, tá, gente? Primeiro, eu gosto de pensar. Então, eu gosto de pensar quem é o paciente que eu estou cuidando. Isso conversa muito com cuidados paliativos, que é uma especialidade que valoriza muito biografia. Então, quem é o paciente que está internado comigo? Como é que ele deseja ser cuidado? Ele quer ir para casa? Será que uma ILPI não faria mais sentido? Será que esse paciente, na verdade, está num fim de vida e um hospice seria mais adequado do que ir para casa? Qual que é a biografia? Tem ex-mulher? Tem um monte de ex-mulher que topa cuidar de marido, só que a gente nem pergunta, a gente nem não sabe quem é o filho, não sabe nada. Então a gente vai assumindo coisas sem perguntar da biografia desse paciente. Qual que é o plano terapêutico e qual que é o perfil de hospitalização, ou seja, qual que é provavelmente a demanda que ele vai ter. É um paciente jovem, politraumatizado? É um paciente que está numa intercorrência aguda, portanto, e que precisa de reabilitação? Ou não, é um paciente que teve um AVE, idoso, vai ficar no perfil mais crônico? Ou paciente de fim de vida, mais compatível com cuidados paliativos especializados? Isso aqui tem que ser pensado. E eu adianto para vocês que a maior parte da equipe médica não consegue ter essa visão. A gente não consegue olhar para o paciente para além do que ele está fazendo naquele dia, naquela internação. Às vezes a gente não consegue planejar o resto da semana do paciente. E aí, se a gente não consegue planejar isso, a gente não consegue passar para o próximo passo, que é alta segura, deshospitalização segura. Não podemos esquecer quem é que vai cuidar do nosso paciente. Já teve experiência de cuidado? Como foi cuidar? A gente tem muitas cuidadoras, muitas pessoas que cuidam da família inteira. Morre uma pessoa, você falou, geralmente mulheres solteiras ou mulheres com uma idade mais avançada, elas são imediatamente colocadas para cuidar do próximo. Não sei se elas querem cuidar do próximo, mas a gente às vezes nem pergunta. O que são potencialidades e limitações nesse cuidador? E eu também gosto de pensar muito no mundo que eu estou vivendo para fora do hospital. Quem é o OBS que trabalha comigo? É uma OBS que nunca tem médico? Às vezes a gente tem uma rotatividade de médico tão grande que eu nunca vou ter alguém para ter interlocução no território para conversar. Tem enfermeiro? Não tem enfermeiro? O enfermeiro tem experiência com a LPP? Às vezes não. Às vezes eu posso ter uma imagem para contar, às vezes eu posso ter um hospital de retaguarda. Então, Perdizes, a gente tem vaga garantida, assim, de fluxo rápido entre o NAD e o hiper. Eu já mandei paciente para falecer em 24 horas para o hiper, porque o óbito domiciliar não era possível. Mas, veja, é muito mais fácil eu, do NAD HC, mandar um paciente para o hiper do que aqui, ou de algum outro serviço. Então, acho que considerar essas três coisas. Quem é o paciente, quem vai cuidar, e quais são os recursos externos para além do paciente e do cuidador que eu tenho. E aí eu pergunto para vocês, será que dá para fazer tudo isso no dia da alta? Não. E é por isso que a alta ou a deshospitalização começam no primeiro dia de internação hospitalar, e não no último. Gente, começa. O fato da gente não fazer não significa que, né? Se a gente não fizer, a gente vai pagar a fatura no final. Tá tudo bem, a fatura vem do mesmo jeito. E aí, repito, conhecer o paciente. Mas não só conhecer o paciente, conhecer com quem você trabalha. São cirurgiões? São pediatras? Quem que é a minha equipe multi? É por isso que a gente passa a visita multidisciplinar aqui na HU. Nos últimos meses a gente também instituiu isso junto à equipe da cirurgia e da clínica também. A nossa visita multi na cirúrgica veio inclusive da sugestão de um farmacêutico. Veja, não foi um médico que quis falar, eu quero falar de hospitalização segura, foi um farmacêutico que falou, eu não estou confortável com as condutas de deshospitalização, a gente tem que pensar melhor o que a gente está fazendo aqui.
Claro que e aí também ter um contato com o resto da equipe multi mais próximo, e não tratar como se fosse uma sobreviviência, né? Às vezes a gente pensa que a equipe multi, se não pensa, trata como se fosse uma equipe que serve para os nossos interesses de uma forma bem secundária. E eu garanto que esse é o caminho para dar tudo errado na DSOSP. Por quê? Porque, em geral, a equipe médica não sabe, ou teve um contato muito restrito com famílias, com situações sociais adversas. A gente não sabe nada de benefício social, a gente não sabe nada de proteção, a gente não sabe nada fora do hospital de uma forma aprofundada. E aí não ouvir a equipe multi significa não conhecer quem é essa família, onde esse paciente mora, qual é o território e coisas muito importantes, outras que a gente precisa saber para a DSOSP. E não podia deixar de dizer que a gente também precisa, e aí isso é mais uma questão muitas vezes médica, saber prognosticar melhor. E prognosticar, dar um prognóstico, não é tirar no tarô o que vai acontecer com o paciente. Será que acontecerá nos próximos 6 meses, 2 semanas? Não sei, tudo pode acontecer. Peraí, calma que o Dr. Maurício tem uma participação. No baralho cigano, você acha melhor? Seja mais assertivo, né? Sem baralho cigano, gente, tá? Tem ferramenta, acho que a gente também falou isso, né? A Lara falou muito sobre plano terapêutico, mas isso eu só retomo dizendo que é importante, porque se a gente planeja e vê que o paciente talvez não esteja em condições para alta, né? Talvez faça sentido pensar que talvez seja um óbito que vai ficar no hospital, talvez dure mais 2 semanas, ou vai para um hospice, mas que faça sentido com o plano de cuidados dele, com o prognóstico que você está estimando. E aí, como que eu sugiro ferramentas para fazer para tentar minorar os desafios, né? Anamnese. De novo, a equipe médica é muito treinada para fazer anamnese de dados médicos. Peso, históricos anteriores de vacinação, né? Mas a gente não tem uma aula, a gente não tem um treinamento para tentar entender a biografia aprofundada do paciente fora dos cuidados paliativos. Eu digo isso na graduação, tá? Isso aqui é para todos os médicos, não só para quem faz palio. A gente não tem isso. Talvez valha a pena a gente passar mais tempo perguntando com quem você mora, qual foi a sua história de vida, com quem você dá bem, com quem você não se dá bem, do que perguntar quando que você tomou a sua última vacina de tétano. Outra coisa, falar com família. Muitos médicos e, eu digo, muitas pessoas da equipe têm medo de fazer boletim médico, de conversar profundamente com a família. Isso atrapalha a DSOSP, porque a gente não conhece precocemente como está a família. Às vezes, no primeiro contato com a família, você vê que a DSOSP vai ser difícil, porque a família está fragmentada, sofrendo, enlutada de outros momentos, enfim, tem várias possibilidades. Mas a gente foge disso, a gente, enquanto equipe, muitas vezes médica, tem medo de ter esse contato com a família. E isso dificulta, porque tem que ser precoce. Eu tenho que entender o que está acontecendo nessa família. Rever prontuário. A gente não pede, agora que a gente está eletrônico fica melhor, mas a gente não revê prontuário. Às vezes o paciente está na 6ª internação do ano. É óbvio que as coisas não estão indo bem. Mas é óbvio que a gente também não para pensar. Por isso que eu usei a palavra pensar várias vezes na apresentação, porque a gente não pensa, a gente vai fazendo. Esse é o caminho para não conseguir refletir sobre o que está acontecendo e não conseguir ter um bom plano. E volto para a palavra plano. A gente sabe qual é o plano terapêutico do paciente? A gente consegue planejar para além do dia de hoje? Ou a gente só consegue pensar no dia de hoje? Qual o perfil que o meu paciente está? Ele é um agudo? Ele é um crônico? Vai precisar do quê? A gente não pensa muito. A gente não treina para deshospitalização. Isso não é uma coisa que acontece na nossa formação e nem na nossa prática médica. Alguns hospitais têm grupo de deshospitalização, a gente ainda não tem. O HC tem um grupo de deshospitalização que são os hospitalistas. Eles são chamados quando se antevê uma deshospitalização difícil, ou com muitas barreiras, ou que vai precisar de um suporte extra. Para uma pessoa, para uma equipe, só pensar isso. Como que eu faço a DSOSP segura? E retomo visitas multidisciplinares. Eu acho muito importante. É meio novo aqui para a cirúrgica, mas eu tenho visto que é muito importante. Talvez a equipe multi possa falar depois no final. Bom, isso tudo, veja, eu falei da equipe, né? Não falei em nenhum momento que a gente está fazendo com o cuidador. Então, depois que a gente tem um consenso entre nós, que às vezes pode demorar um pouco mais, a gente tem que pensar no pobre coitado que está lá do outro lado, que é o paciente e a família. Vamos treinar a família. Vamos chamar reunião familiar para treinar mais pessoas. Vamos chamar mais reuniões familiares para falar com mais pessoas. Isso é uma ferramenta que também bebe muito do cuidados paliativos, mas que a gente usa pouco fora dessa especialidade.
Vamos fazer monitoramento durante o processo da deshospitalização. Tá, então a gente chamou a família para treinar, mas a família não veio nenhuma vez. Se eu não perguntar isso para a enfermeira que está no setor, eu não vou saber. E eu vou achar que o paciente está sendo treinado, a família está sendo treinada, e não está sendo, porque eu não perguntei para a enfermeira que fica lá 12 horas no setor, olhando tudo. Vamos rever pendências ao longo do tempo. Tá, precisa de oxigênio. Quanto tempo demora oxigênio na cidade de São Paulo? Algumas semanas para ser instalado. A gente viu se alguém preencheu o papel de oxigênio ou a gente só olha o papel de oxigênio no dia da alta? Cadeira de rodas. Talvez a gente tenha cadeira de rodas para doação no serviço social. A gente viu isso ou a gente só perguntou isso no dia da alta para assistente social que tem 500 coisas para fazer e aí não chega a cadeira de rodas e a gente perde essa oportunidade? Então é monitorar, além do treinamento, os processos e demandas. E lembrar, mundo externo, né? Lembra que a gente falou no outro slide? A gente conversou com a UBS. As UBSs têm uma pressão de atendimento enorme. Eles têm milhares de pessoas para cuidar. Se você precisa da UBS mais próximo, não adianta mandar e-mail no dia da alta, ligar e ninguém atender, e você falar que a UBS não está colaborando com a gente. A UBS tem que ser acionada antes, algum tempo antes. E isso a gente tem que lembrar de fazer. Vai vir da gente e não da pobre UBS. Semana da alta. Isso geralmente em altas mais complexas, deshospitalizações com mais demandas. Eu, Raquel, fiz na minha cabeça o seguinte. O que um ser humano faz todo dia? O que um ser humano faz todo dia? Come, bebe, elimina sonho, banho, escova os dentes, anda. Então, depende. Talvez ele fique acamado, mas ele tem uma mobilidade. Talvez ele ande, talvez ele não ande. Muito bem. Toma remédio, né? O nosso paciente geral toma remédio. Então eu penso, a coisa mais básica que um ser humano tem que fazer todos os dias é isso que vocês falaram. Tá, como é que ele vai comer? Ele vai comer batido? Vai comer com espessante? Evacuação, ele tá constipado, ele tá na fralda, como é que ele tá? Andar, ele vai andar com andador, com bengala, a físio acha que tem condição de andar, não tem, tá acamado. Se tiver acamado, tem que trocar o decúbito de 2 em 2 horas, não é que é todo dia, gente, é de 2 em 2 horas. Então eu penso, tudo isso é a coisa mais importante que eu tenho que fazer, porque isso garante um risco menor de reinternação. Então essa é a primeira coisa que eu ponho no meu checklist na semana da alta, não é no dia da alta. Eu falo, bom, então decúbito de 2 em 2 horas, tem que treinar a família. Eu espero que antes da semana da alta a gente já tenha treinado, mas se não treinou, agora é a hora, porque eu vou dar uns 4, 5 dias para treinar a família. Precisa de oxigênio, a gente precisa respirar todo dia também. Se a gente não pedir o oxigênio, a gente pede agora, pelo menos para ter alguns dias. Então eu vou pensando nisso, nas coisas mais básicas. Quando eu termino as coisas mais básicas, eu ponho no meu checklist coisas menos básicas, menos frequentes. Exemplo, ir no médico, no hospital, por exemplo, que me operou. Eu não vou todo dia no médico que me operou. Sei lá, eu vou, cada 3 semanas, 4 semanas. Aí eu penso em marcar o retorno. E por último, segmento na rede, sei lá, preciso do papel da UBS. Eu acho que isso não é o mais importante é a coisa diária. Coisas que eu também penso quando um paciente é acamado mais complexo. Como que ele vai embora para casa? Ele vai de disco voador? Não, né? Talvez ele vá de ambulância se ele for acamado. Talvez ele vá para casa com a família. Tem carro próprio? Não tem carro próprio? Vai ser de Uber? Como é que vai ser isso? Tem controle de tronco? Talvez a ambulância faça mais sentido pensar. E eu sempre gosto de falar para trazer roupa, porque às vezes os pacientes vão sem roupa e complica para o serviço social. É verdade. Já dei alta para o paciente com camisolinha do hospital. Véspera da alta. Revejo o checklist, comunico a família da alta, porque tem famílias que precisam ser comunicadas. Olha, a gente pretende amanhã ter alta. Você pode estar aqui 8 horas da manhã? X horas da manhã, sei lá, da tarde. Geralmente a família vai ter um combinado. Aviso a equipe multi. Geralmente na reunião multi eu falo, gente, alta para amanhã. Alguém tem alguma coisa que a gente precisa rever? Sei lá, dieta precisa ser melhor treinada, a gente precisa fazer alguma outra coisa? Checo novamente como que vai ser a saída hospitalar, se vai ser ambulância ou não. Aviso para a enfermagem no dia anterior, vai ser ambulância porque o paciente é acamado, etc, etc. E dou uma olhada nos papéis para ver se faltou alguma coisa. E aí, basicamente é isso que eu faço. Não vai ter obrigada, desculpa, viu, Fábio? Eu sei que vocês ficaram chateados. Mas era isso, tá bom? Obrigada, doutora Raquel. São válidas as considerações. Acho que dá para
resumir uma frase que você falou aí, que eu anotei, que realmente, para fazer uma desosp segura, uma transição de cuidados seguras, é preciso mudar o jeito como a gente pensa o cuidado, de fato, né? Será que a cadeira de rodas vai subir o escadão, né? Então, fica essa reflexão aí. Então, agora, para fazer a segunda palestra, online, cadê a Mariana? Já está aí? Ela vai falar sobre o papel do serviço social na deshospitalização. A Mariana Aguiar Bezerra, ela é assistente social pela Unesp, é especialista em cuidados paliativos pela USP e mestre em serviço social pela PUC São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Vocês me escutam bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Peço desculpas por não estar presente pessoalmente. Deixei avisado aos colegas que estou no processo de recuperação de um pós-cirúrgico, então preciso estar mais em casa, mas muito feliz de estar aqui hoje. Quero parabenizar a Raquel. Raquel, parabéns pela fala. Gostei muito. Eu, como assistente social, fico muito feliz de ver alguém como médico e geriatra com esse posicionamento. E, basicamente, muito do que a Raquel trouxe aqui também vou trazer, obviamente, mais sobre a perspectiva do serviço social. Acho que muitos de vocês sabem o apoio que nós fazemos, né? Então, vou tentar aqui contribuir um pouquinho. Vou compartilhar minha tela. Vocês só me sinalizam, por favor, se está aparecendo, por favor. Bom, acredito que muitos de vocês, né, têm contato aí com o serviço social, dos serviços que vocês atuam. Mas acho que é sempre bom a gente alinhar, né, o que o serviço social de fato faz, como ele apoia nesse processo. O serviço social é uma profissão aí que tem como objeto de intervenção, né, na sua prática profissional, essa interpretação do território, do próprio domicílio, né. É muito comum que, a depender do ambiente de trabalho, principalmente unidade básica de saúde, quem está nas EMADs, algumas pessoas, né, consigam algumas liberações a depender do local que atuam para fazer uma visita domiciliar, para fazer o apoio, né, nessa compreensão dessa família, dessa realidade, entender um pouquinho mais sobre a rede de suporte, seja ela formal ou informal. É sempre bom a gente lembrar que rede de suporte vai além da família, né, temos aí as políticas públicas, seja da saúde, seja da assistência social, seja da educação, né, dependendo de quem a gente cuida, a educação precisa estar junto. E lembrar que saúde não é feita somente com a política pública da saúde, né, é insanamente impossível hoje, numa conjuntura brasileira, numa realidade triste, em que a gente tem um país com um tamanho territorial gigantesco e diversas desigualdades regionais, locais. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Sabemos aqui das próprias desigualdades dentro do próprio município. E isso faz parte da nossa avaliação, compreender essa realidade desse sujeito, dessa família, seja consanguínea ou não, dessa comunidade que está em torno, seja religiosa, seja a comunidade de vizinhos, de amigos, que também podem compor nesse processo de cuidado e que vão aí fazer o apoio. Reconhecer, né, e respeitar a diversidade humana e cultural, isso faz parte também quando a gente faz a nossa avaliação e precisa ser colocado no nosso dia a dia, pensando inclusivamente na deshospitalização, né? A gente precisa assegurar o respeito ao que faz sentido dentro das possibilidades para aquela família e articular, então, aí com a rede de atenção à saúde e as demais políticas públicas para que, de fato, se efetive esse processo de deshospitalização, que, como a própria Raquel trouxe, né, a deshospitalização, ela inicia no dia da internação. Não tem como a gente, inclusive o serviço social, ser acionado na sexta-feira, no final do nosso plantão, para ser informado que o paciente está de alta, né? A Raquel trouxe de forma muito elucidativa das dificuldades de comunicação com a própria atenção à unidade básica de saúde, né? Eles têm outras demandas, muitas demandas, inclusive de território, não dá para a gente acioná-los e nem solicitar oxigênio na sexta-feira, né, no dia da alta, não dá para ver os materiais, os dispositivos, isso precisa ser e fazer parte de um processo de deshospitalização, né, que inicia
no dia de uma internação. O paciente internou, a gente entendeu e conseguiu ali fazer um projeto terapêutico singular, né, que se desenha ali pensando que não vai ser uma alta para hoje, né, que vai ter um processo ali de cuidado, mas que vai ter um momento de alta. Esse é o momento que se inicia a deshospitalização, onde a equipe precisa junto avaliar as necessidades que vão surgindo diante, né, do cuidado ali que se apresenta. O serviço social, então, precisa ali, né, fazer a nossa avaliação social. Em um momento só, é impossível conhecer a família, é impossível conhecer a biografia em uma hora, em um dia. Isso é um processo também. E aí, com isso, né, em conjunto com a equipe, sempre bom pontuar que não é somente o serviço social que está à frente disso, né? A gente é uma profissão que tem aí como objetivo a garantia de direitos sociais. Obviamente vai ter muita coisa que a gente vai estar à frente, mas não é só nosso, né? A equipe inteira precisa estar envolvida nisso, e a família também, né? Precisa estar ciente do que está sendo feito, até porque em vários momentos a gente precisa lembrar que ela vai fazer parte desse processo, né? Seja para levar a documentação em algum lugar, seja para receber a equipe da EMAD, que vai fazer visita naquele domicílio para avaliar aquele domicílio, seja para receber o oxigênio. Precisa ter gente, né, para receber. Então, tudo isso precisa estar alinhado. Lembrar que, né, uma alta segura é a soma de uma alta clínica junto com uma alta social. Mesmo que aquele paciente esteja clinicamente bem para uma alta, mas se todas as pontas estão soltas, no que se refere ali à alta social, que é você fazer esse processo de organização com a rede, você não tem uma alta segura. Você, no máximo, vai ter um paciente que vai para casa e provavelmente em menos de 24 horas ele vai estar aparecendo na porta do pronto-socorro. E às vezes a gente esquece que isso não é só você alinhar, né, todos esses serviços e garantir que tudo isso esteja ok. Isso também precisa estar somado junto à própria comunicação. Eu atuei por um tempo numa enfermaria de cuidados paliativos de um hospital público de São Paulo, e a gente teve um caso que acho que sempre me marcou muito, de um paciente que a gente deu alta, recebeu as orientações ali com a equipe, para quem precisava fazer as orientações necessárias, e no dia seguinte ele chegou para a gente e a gente não entendeu por que ele estava ali de novo. E era porque na hora da alta, a equipe da enfermagem junto da nutrição falou que ele estava saindo com uma dieta, né? A dieta nasenteral. Mas a palavra dieta para aquela família tinha uma outra compreensão. Porque o que é dieta para no nosso dia a dia social? Dieta é não comer, né? É a falta de alimentação. Então, não foi ofertado nenhuma dieta para esse paciente, desde o momento da alta até a chegada, né, na casa. Ele acabou passando mal, precisou ser hospitalizado, ficou com a gente mais um tempo até estabilizar e, de fato, voltar para casa. E parece uma coisa pequena, né? Mas se a gente olha, a gente percebe que, na verdade, foi uma falha da equipe. Isso não é uma falha da família. Ninguém, né, eles não são obrigados a saber essa nomenclatura que a gente faz uso na saúde. Faz parte de nós traduzirmos e fazemos isso de uma forma que seja compreensível. Um outro caso, que também acho que foi muito emblemático, eu faço parte da Heliópolis Compassiva, né, a comunidade compassiva aqui de São Paulo. Um paciente que a gente foi avaliar, e eu como assistente social, primeiro dia, fui tentar entender o paciente com muita dor, foi um de cabeça e pescoço, e a gente ficou um pouco confuso, porque ele tinha a medicação prescrita, né, por um serviço de ponta da cidade, e durante a minha avaliação eu notei que o paciente e a sua companheira não tinham letramento nenhum, eles não sabiam números, inclusive, e a prescrição era de Píronas em gota. Eles não sabiam contar. Isso é uma falha, né, daquele serviço, de não fazer uma avaliação que verificasse o nível de compreensão e de escolaridade daquela família. Então, eu perguntei, né, para aquele paciente como que ele fazia uso, então, da medicação, como que estava esse processo para ele, né, e ele simplesmente apertava a caixinha ali do dipirona em gota, então, ou tomava numa subdosagem ou uma dosagem maior, mas nunca estava, de fato, uma medicação adequada para controle daquela dor. Então, a gente precisou rever, né,
conversar com a instituição que de fato cuida do paciente, informei isso para eles, né, porque eles não sabiam dessa informação, de que aquela família não sabia nem número, e repensar, né, aquele cuidado. Quando a gente olha para isso, parece coisa tão pequena, mas isso faz parte do nosso processo, principalmente se a gente está fazendo a deshospitalização como um processo. A gente precisa saber disso antes de mandar esse paciente para casa. A gente precisa saber se vai precisar de apoio da rede de suporte social, né, seja formal ou informal. A gente precisa ver os limites e possibilidades dessa rede para que, de fato, apoie esse paciente. Porque se nem ele e nem a companheira sabe número, e essa é a prescrição, e talvez a gente não consiga ajustar dependendo da medicação, a gente vai precisar de outras alternativas para que ele não fique desassistido e fique com dor. Então, a alta segura, no final, é o resultado de uma deshospitalização bem feita, né? Para que esse cuidado seja contínuo para além do serviço que ele esteja, independente para onde ele for, seja para o domicílio ou para outro serviço, né, de acompanhamento. Sempre lembrando que a unidade básica de saúde faz parte aí da atenção primária, né, é a ordenadora e coordenadora do cuidado. Qualquer alta, a unidade básica de saúde precisa saber, mesmo que ele esteja internado, o paciente sempre vai ser da unidade básica de saúde. São eles que coordenam essa rede de atenção à saúde. Então, da importância da gente naturalizar esse contato com a rede. E, bom, é importante que pontuar, a Raquel também trouxe em alguns momentos na fala dela, né, que a hospitalização não é alta precoce. Muitas vezes tem essa compreensão errada de que a hospitalização é isso, né, a gente precisa rodar leito, e eu sei que temos aí uma pressão de gestão, né, de muitas demandas, de, às vezes, pouca compatibilidade de quantidade de leito, né, para a quantidade de demanda que a gente tem. Mas acho que hoje eu atuo no projeto, no PROAD, né, que apoia a implementação da Política Nacional de Cuidados Paliativos. A gente tem muito contato com a gestão e é uma coisa que a gente sempre traz, né, que é importante nós, enquanto profissionais, fazermos essa discussão com a gestão dos serviços que estamos. Se a gente deshospitalizar mais cedo esse paciente por uma questão de rodar leito, ele vai voltar, em um momento ou outro ele vai voltar. E ele pode voltar pior, né, com mais demanda de cuidado, por uma deshospitalização que não foi feita em um processo, que não teve uma alta segura. Então, no final, não vai adiantar também, né, e não vai melhorar que esse leito de fato rode. A gente só vai fazer com que o problema diminua um dia a mais, mas ele vai retornar e vai ser muito pior para esse paciente. Então, isso faz parte da discussão de uma gestão, né? A alta segura precisa ser compreendida como algo que também favorece esse serviço, para que esse paciente possa ir com esse processo de hospitalização organizado, para que ele tenha e receba um cuidado contínuo para além do hospital, para além do serviço que ele esteja. E, com isso, né, olhar para como que uma deshospitalização funciona. Tem muita coisa envolvida. A rede de atenção à saúde não é só a unidade básica, não é só o EMAD. Tem outros serviços que podem apoiar nesse cuidado. A gente tem os ambulatórios, a gente tem 5 redes de atenção à saúde temáticas que podem somar nesse cuidado a depender da demanda que se apresenta. A gente tem uma rede intersetorial. Lembrando que é isso, né? Nós, do Serviço Social, entendemos que não tem como fazer saúde sozinho, porque, infelizmente, na nossa realidade brasileira, a gente tem uma alta demanda de pessoas com insegurança alimentar, pessoas sem renda, ou com uma renda muito mínima, né? Vivendo aí apenas com os benefícios previdenciários ou assistenciais, que não dão conta da demanda de gasto financeiro com a vida, né? Muitas pessoas vivem apenas uma família de 4, 5 pessoas com um salário mínimo, que é R$ 1.300. Isso vai impactar no processo de saúde, doença e morte desse paciente. Isso faz parte dos determinantes sociais de saúde. Isso precisa ser levado em conta no processo de hospitalização para que a gente possa fazer uns ajustes necessários. Poxa, tem uma medicação que essa medicação é mais importante para o paciente, mas o SUS não fornece. Será que vai ser possível, então, manter essa orientação para esse paciente? A gente vai precisar repensar isso, porque vai ter muitas famílias que vão falar para a gente que vão dar conta de comprar, mas vão pegar dinheiro emprestado. E isso vira uma grande bola de neve, né? Muitas pessoas aí com
com comprometimento da renda, né, quando vai sacar esse benefício, está comprometido com outras coisas, porque tem uma diminuição nesse salário, né, quando vai pegando esses empréstimos. Então, são coisas que a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para o paciente e no final não vai ser tão bom assim. Então, pensar, né, numa medicação, o que é possível dentro do que tem do rol do SUS, né, do alto custo, algum componente mais parecido, mais próximo, que possa fazer o que a gente está pensando ali de benefício para esse paciente. Lembrar que também, né, não é somente medicação que faz o cuidado, a gente tem todo o cuidado multidisciplinar, né, que pode fazer esse apoio. Como a Raquel trouxe, esses materiais e dispositivos, o próprio oxigênio no domicílio, não é do dia para a noite, né, a equipe vai fazer uma avaliação do domicílio, a gente precisa verificar se aquele domicílio, inclusive, tem uma rede elétrica que seja possível para receber esse oxigênio. Né? A gente tem o famoso gato, que é essas fiações aí de forma informal, que é muito comum, a depender do território que a gente esteja, e não tem como ter oxigenoterapia com gato, né? É extremamente inseguro e perigoso para aquela casa. Isso vai ser avaliado pelaquela equipe, então não tem como ser feito de um dia para a noite, tem muita coisa para poder ser pensada, né? Tamanho daquela casa, a organização, a própria organização dinâmica daquela família para o cuidado. A gente tem famílias hoje que é idoso cuidando de idoso, a gente tem famílias de apenas uma pessoa, né, com uma rede social extremamente fragilizada e que vai para além do que é possível. Né? A gente, infelizmente, tem um limbo de política pública também, dos 18 aos 60 anos de idade. A gente não tem políticas públicas feitas para os cuidadores. Então, a gente tem os limites diante da nossa realidade e que isso precisa fazer parte da nossa discussão no processo de deshospitalização. Não tem como isso não ser feito, e isso o serviço social faz um apoio. E para isso que a gente está ali, né, fazendo ali as nossas avaliações, a nossa análise de biografia, uma análise crítica de realidade, para além do que se apresenta. A gente vai fazer esse contato com a rede intersetorial a partir de um matriciamento, né? Lembrando aqui que matriciamento não é uma conversa de corredor, não é passagem de caso, não é ligar para o coleguinha para discutir. Isso é comunicação que a gente deveria estar habituado a fazer, né? Matriciamento é uma ferramenta de cuidado. Tem um passo a passo, tem um processo de ser feito. Então, tem muita coisa para a gente pensar nesse processo de hospitalização. Não tem como acionar o serviço social no dia da alta. Não só o serviço social, porque aqui, quando a gente olha para essas demandas, tem demandas que podem ser da psicologia, da enfermagem, diante das feridas, diante de cuidado que precisa ser feito na casa, que a família vai precisar apoiar ou não. Quem que vai apoiar? Aquele território, né, com a unidade básica de saúde, tem equipe que possa fazer esse apoio? Não tem? Aquela pessoa que está ali indo para casa, tem critério para serviço de atenção domiciliar? Não tem. Se não tem, como que a gente vai poder fazer isso da melhor forma possível? Esse processo de transição do cuidado para que esse paciente não fique desassistido na sua casa ou qualquer outro serviço que ele seja encaminhado. Então tem muita coisa para ser pensada e que demanda tempo, demanda energia. Muitos de nós aqui sabemos que se o nosso telefone toca hoje, muita gente não atende mais celular, né? Ainda mais se a gente vê um número desconhecido, a gente acha que é a Claro ao vivo ligando pra gente. Isso se dá em todos os lugares. E eu digo que acho que uma das coisas mais difíceis é fazer contato com o serviço. Demora muito para as pessoas, né, terem tempo, disponibilidade, e a gente sabe que tem várias questões por trás disso, de poderem ter momento para discutir o caso com você, pensar junto, articular, fazer, né, toda essa comunicação. Vai ter situações que nós, do Serviço Social, vamos precisar encaminhar isso para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a garantia dos direitos. Acho que muitos de vocês aqui sabem, né, a gente tem uma fila gigantesca hoje para poder acessar as instituições de longa permanência. Teve uma época que quando eu estava atuando, hoje eu não estou mais na assistência, né, mas a gente tinha uma fila de espera em São Paulo de 5 anos para uma instituição de longa permanência com maior grau de dependência. 5 anos é muito tempo, é impossível deixar um paciente internado por 5 anos. Então, o que a gente vai fazer diante disso? Né? Ver o que tem na rede, seja a instituição de longa permanência que recebem pacientes que têm um benefício, que vai se autopagar com esse benefício, não sei.
a gente vai precisar pensar junto diante dos limites e possibilidades. E aqui, né, acho importante a gente olhar, porque que é uma rede? A gente está habituado a olhar rede somente serviço de saúde, né? E como eu trouxe aqui, rede é muita coisa. Envolve uma integração com muitos pontos de apoio, que inclui, inclusive, restaurantes populares, né? Porque a gente sabe, em felicidade, né, de quantas pessoas hoje vivem em segurança alimentar. Como que a gente dá alta sabendo que naquela casa não tem alimentação, não tem renda para isso, e que a falta de alimentação vai piorar o quadro daquele paciente. Então, para a gente olhar como o processo de deshospitalização não se faz somente com a saúde, a gente vai ter que articular as outras políticas públicas. Até porque hoje, né, a gente já sabe que tudo isso vai impactar no processo de adoecimento desse paciente. Então, tem muita coisa a ser articulada e precisa ser pensada. E trabalhar diante aí das oportunidades e desafios, que são muitos. Como eu trouxe, né, a gente tem uma ausência de políticas públicas importante, e que vai além do que o serviço social pode dar conta. Eu, como profissional, acredito que a colega aqui presente está habituado com a angústia diária de falar vários nãos e de saber que tem uma ausência mesmo que não tem que ser feito a depender da situação. É muito ruim isso, ainda mais aqui para a gente, enquanto profissional, muitos de nós paliativistas que prezamos a qualidade de vida enquanto houver vida, ver que em alguns momentos a gente não vai conseguir priorizar essa qualidade de vida. E como a dor social, eu vou sempre puxar a sardinha para a nossa área, é uma das que mais impactam nesse processo de adoecimento e sofrimento das pessoas, na realidade brasileira. Que tem muitos momentos que eu não vou conseguir dar conta de nem prevenir e nem de cuidar dessa dor que está ali latente, por causa disso, né, dessa ausência de políticas públicas. Lembrar que nem sempre a casa também é o melhor lugar para se estar. Nem sempre uma casa tem condições estruturais, fisicamente falando, para receber esse paciente. Nem sempre família é um lugar de cuidado, às vezes é um lugar de violência. E a gente precisa olhar para isso, mesmo que tenha uma gestão pressionando para uma alta. Isso faz parte do nosso cuidado para que a gente faça uma deshospitalização que se efetive de fato. E para isso a gente vai ter que ter cuidado, né, olhar para isso com muita delicadeza, sem julgamentos, porque não é nosso papel julgar se aquela família é ou não uma família, né, que eu não gosto dessa nomenclatura, né, nós do Serviço Social não fazemos uso dessa nomenclatura, mas uma nomenclatura utilizada, né, que é a família estruturada ou desestruturada, não é uma nomenclatura adequada, né, para a gente se utilizar. Entender as possibilidades e desafios ali daquela família e trabalhar diante disso. Sair desse olhar da família, como a própria Letícia Andrade sempre coloca nas falas dela, né? A família doriana, perfeita, que às vezes a gente coloca, né? E fala, poxa, mas eu não faria desse jeito. Mas não é nossa família, né? Não é alguém da nossa casa, então a gente vai ter que lidar com isso. Olhar para que a fragilidade dessa rede de referência e contra-referência. Em São Paulo, a gente tem uma rede muito boa de atenção à pessoa idosa, e viajando o país pelo PROAD, eu descobri que só tem em São Paulo. A gente não tem essa rede de atenção à pessoa idosa fora do município de São Paulo. Então, lembrar disso, quando a gente cuida de alguém, a gente cuida de alguém que tem uma biografia, está inserido no território que tem ou não uma rede de referência e contra-referência fortalecida. Isso vai fazer parte do nosso processo de avaliação e que precisa entrar nesse processo de hospitalização. E uma das coisas aqui que também atrapalham muito nesse processo de hospitalização é a falta de entendimento da equipe das atribuições e competências do serviço social. A gente está muito habituado a acionar o serviço social para qualquer coisa. Acione o serviço social porque tem família dentro do hospital perdida, a gente não sabe para onde eles estão indo vai lá no serviço social que eles te ajudam a achar onde você precisa ir. E eu quero trazer aqui que se vocês não sabem para onde aquela família está indo, eu também não sei. Eu vou tentar apoiar de alguma forma, né? Seja olhar o papel que está na mão, olhar o sistema e orientar para onde ela precisa ir. Mas se a equipe demanda de nós muita coisa que não é nossa,
quanto tempo que eu vou ter diante das 6 horas diárias do serviço social, né, que é a nossa carga horária por lei, dá conta de tanta demanda, né, dá conta de entrar em contato com o Ministério, fazer uma avaliação social, às vezes escrever um parecer social para encaminhamento judicial, entrar em contato com essa rede, discussão de caso com as colegas, com a própria equipe, com essa família. Se estão mandando para a gente, por exemplo, acionar a família porque o paciente está de alta, sendo que isso não é uma atribuição competência do serviço social, né? Tudo que for de característica técnico-burocrática, de acordo com o nosso Conselho Federal, não é do serviço social, qualquer pessoa pode dar conta de fazer. Mas, infelizmente, a gente tem aí um histórico, né, bem estruturado nas instituições, de que isso às vezes é colocado obrigatoriamente para o serviço social, por exemplo, né? Então, não é da nossa atribuição ligar para serviços, hospitais, para ver se tem vaga ou não para aquele paciente. Não é da nossa atribuição verificar se tem ambulância, né, e solicitar essa ambulância. Não é da nossa atribuição avisar para a família que ele está de alta, muito menos que teve óbito daquele paciente. Mariana, só para lembrar, 5 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Então, isso atrapalha muito, né, o nosso andamento profissional e que a gente, de fato, possa contribuir para uma deshospitalização e para uma alta segura. E aqui, para a gente já começar a finalizar, vou trazer um caso clínico bem breve, assim, para a gente poder pensar junto, né, quanta coisa tem para se fazer diante no processo de deshospitalização. Então, vou trazer aqui um caso clínico inventado, tá? Nada de fato conhecido, mas que vocês vão ver que é muito comum no dia a dia de vocês, né? AC, 68 anos, um homem cisgênero, gay, casado, motorista de aplicativo, católico, sem vínculos familiares consanguíneos, tem um DPOC Gold D diabético, está em uso de oxigênio contínuo, incontinência urinária em uso de fraldas. Deseja uma alta médica, está estável clinicamente, e a equipe e a família de escolha de acordo. Quando a gente olha assim, né, você fala, poxa, tem um DPOC ali, oxigênio. De resto, tá mais ok. Parece que dá para fazer essa alta com 2, 3 dias, talvez. E não, né, a gente tem muita coisa para olhar numa situação dessa. E o serviço social vai fazer esse apoio, né, vai fazer essa tradução da realidade, essa mediação com a equipe, com essa família, com essa rede de suporte, seja formal ou informal, com essa família de escolha. E aqui trago para a gente poder olhar juntos para isso, né, as contribuições do serviço social nesse processo. Ali a gente tem que ver que tem uma família de escolha, não tem uma família consanguínea envolvida. Então a gente precisa validar essa família de escolha, entender que eles fazem parte da família desse paciente. Parar de querer, né, às vezes a gente peca muito em querer ressignificar os vínculos familiares consanguíneos. E esquece que às vezes anteriormente o processo de adoecimento teve um rompimento, tem uma rede fragilizada, tem um vínculo que nem existe mais, seja por violência, às vezes, seja por outras questões que não vai ser, né, nós que vamos resolver. Às vezes, no próprio processo de adoecimento, é muito comum que se já tem uma fragilidade naquela família, isso se rompa, né, estoure os problemas, e isso precisa ser levado em conta, a gente precisa olhar para isso. Então, diante, né, disso, entender, nesse caso, quem é o principal cuidador. Nem sempre o principal cuidador é o responsável legal, é outra coisa que a gente precisa se atentar. Às vezes a gente está ali dando orientação, organizando todo esse processo de hospitalização com o responsável legal, mas ele ali, né, tem esse vínculo, mas às vezes não sabe nada do processo de adoecimento, não entende nada do processo de cuidado, não vai ser o responsável também por esse cuidado posterior à internação. Então a gente precisa saber direcionar melhor quem são essas pessoas dentro dessas dinâmicas familiares e de apoio, para a gente poder fazer uma comunicação mais eficaz. Olhar, né, nessa situação aqui, qual que é essa rede de suporte social informal, né, trouxe ali que ele é católico, então ver essa comunidade religiosa, às vezes faz um apoio incrível nesse cuidado, nesse processo de deshospitalização, nessa transferência de cuidado, seja por domicílio ou outro serviço. Avaliar e compreender a dinâmica e a organização para aquele cuidado, né? Você vê ali, tem essa pessoa, esse paciente era motorista de aplicativo, então extremamente informal, a forma de trabalho dele.
para nós, serviço social, isso hoje é muito comum no nosso dia a dia, atendemos essas pessoas, né, que trabalham de forma muito informal e que na hora de adoecimento isso é um grande problema, são pessoas ali com uma renda que dependem do dia de trabalho, né, acho que a pandemia deixou isso bem escancarado. Um minutinho, tá? Tá bom, obrigado. Então, a gente precisa olhar para essa renda, né, e ver os critérios, encaminhar e orientar aí sobre os benefícios previdenciários ou assistenciais. Numa situação dessa, olhar para, às vezes, a importância da gente orientar a procuração, né, ou, a depender da situação, a curatela. Isso faz muita diferença no dia a dia, até para a garantia desses direitos sociais. Um matriciamento próprio com a própria rede, com a rede intersetorial, né, próprio oxigênio, as fraldas, né, que a Unidade Básica de Saúde fornece, ver se tem atenção domiciliar no território, ele está dentro desses critérios para fazer o apoio do cuidado. Em São Paulo, a gente tem o próprio benefício de rede elétrica da Enel, né, que prioriza o atendimento e entrega de avisos programados de manutenção de rede elétrica e suspensão de fornecimento de energia, que é importante, né, orientar e garantir que isso esteja alinhado, porque vai ter um oxigênio envolvido, precisa de rede elétrica garantida. E essa era a ideia, a gente poder pensar juntos, como tem muita coisa quando a gente está no processo de hospitalização. Não é só dar alta para esse paciente. E ele vai voltar, gente, ele vai voltar muito pior. Isso é ruim para nós e para o próprio Sistema Único de Saúde, né? Se a gente está aqui pensando em gestão de leito, se a gente não organiza isso, a gente, na verdade, vai estar atrapalhando o processo, né? Tendo mais gasto para a própria instituição. Isso precisa ser conversado com essa gestão sobre isso. O Serviço Social vai fazer esse apoio para vocês. Eu quero muito que vocês saiam daqui hoje lembrando de nós nesse processo inteiro. Estou com dúvida, não sei muito bem sobre essa família, acione o Serviço Social. Se a gente não faz avaliação, a gente vai fazer essa tradução da realidade para que a gente juntos faça essa hospitalização a melhor possível. Agradeço o convite, obrigada. Obrigada, Mariana. Me senti muito representada na sua fala, né, principalmente quando o que ninguém sabe, o serviço social tem que saber, né, e com certeza as instituições elas precisam entender que quando a alta não é segura, com certeza vai haver reinternações. Isso é o que eu sempre coloco também. E lembrar que o serviço social, nós somos profissionais críticos, né, que a gente também entende a necessidade de girar leito, por estarmos em uma sociedade capitalista e que a gente precisa desse giro de leito, mas a gente também faz a realidade de crítica e social, tá? Eu queria convidar a doutora Raquel para sentar aqui. Isso. E aí a gente vai ver se tem perguntas. Tá? Antes de começar as perguntas, eu queria fazer só um comentário. Queria agradecer a Raquel pelo trabalho que ela está fazendo na unidade de adultos, porque ela faz exatamente isso que ela falou, e ela está ensinando a muitos médicos e outros profissionais a olhar o paciente, não só um órgão, só uma coisa. A gente costuma reclamar muito, olhar o lado ruim de muitas coisas, mas a gente precisa ver que tem muita coisa legal acontecendo, e a Raquel na unidade de adultos é uma delas. Então eu queria falar isso para você, Raquel, porque eu acho que às vezes a gente esquece de agradecer. Eu costumo dizer que o serviço social adotou a doutora Raquel. Concordo, eu apoio a gente adotar a Raquel. Eu vou ler, então, a pergunta online. Quem mandou essa pergunta foi a Mayara Caldas, ela é farmacêutica e ela está online. O plano de alta, que é o ideal, que deve começar no D1, deve ser registrado no prontuário? Aí ela emenda: temos instrumentos oficiais que ajudam numa deshospitalização mais segura e integral? A pergunta foi para Raquel. Tá ligado. Sim, a gente pode e deve registrar no prontuário, porque as pessoas não têm obrigação de saber o que a gente está pensando. Geralmente a gente divide, né? Plano terapêutico, onde a gente quer chegar, objetivo junto com isso, né? E condutas embaixo, porque às vezes a gente também acha que o plano é dar condutas, tipo, tiro sonda. Isso não é plano terapêutico, isso é uma conduta que você teve no dia
para ajudar no processo, que faz parte, enfim, mas isso não é o plano terapêutico. Então, sim, e geralmente quem escreve no prontuário sou eu e a equipe da farmácia. Então, a gente tenta colocar pelo menos 3 vezes na semana como que está indo o plano. Tem instrumentos para deshospitalização. Eu não uso tanto aqui, mas sim, esse checklist que eu falei para vocês é uma coisa que eu pensei em fazer, que eu ando fazendo, mas tem coisas estruturadas para fazer, sim. Falar? Mari, você quer falar aí do online? A Mayara pediu para você complementar, Mariana. Eu já vi em alguns lugares que tem um painel, né, nos leitos, né, alguns serviços fazem isso, que é um Kanban, para poder colocar ali tudo que precisa ser feito, quem vai fazer, o prazo disso, e depois que se completa, que aí é possível você, de fato, dar alta desse paciente. Isso é muito legal quando você vê isso acontecendo, porque fica visualmente para toda a equipe. A gente sabe, né, da dificuldade de comunicação entre equipes, de ler prontuário, às vezes se perde, né, às vezes um está sabendo, outro não sabe, a gente troca de turno quando passa para frente. Então, é uma forma visual que indico vocês procurarem, né, se for possível ter isso no serviço, é muito legal mesmo e ajuda bastante nesse processo. Alguém quer fazer alguma pergunta? E foi, peraí que a chefinha tá falando aqui. Peraí que a gente tem que ouvir a chefe, gente. Isso é bullying, tá, Raquel? Quero deixar claro. Não, pelo amor de Deus. Bom, então, já que me deram o microfone aqui, né, eu não me aguento, vou falar. Primeiro, eu queria agradecer tanto a Raquel quanto a Mariana, também a Adriana aí, porque, assim, excelente, né, a explanação de vocês. Eu, assim, aqui eu tenho muitos papéis, né, eu fico tentando me descobrir, tem horas, o que eu sou, mas uma das coisas que eu sou aqui no HU é coordenadora do Núcleo Interno de Regulação, e uma das funções também é a gente trabalhar um pouco essa questão da desatualização, da gente entender, né, o que está acontecendo com esse paciente, quais são as pendências e várias outras coisas. E uma das coisas, você falou do quadro Kanban, lembrei, e assim, acho que é importante isso para compartilhar, né, é a questão que na verdade começou até na pandemia isso, depois a gente foi expandindo para vários setores, a gente tem a ferramenta Kanban aqui, de fato, como ela é, porque eu vejo muitas pessoas fazendo um uso inadequado, falam, a gente faz Kanban e não é Kanban que está fazendo, né, e aqui a gente tem uma equipe da gestão de leitos, a gente tem atualmente 4 enfermeiras, Priscila, Bruna, Cleide e Michele, que fazem um trabalho muito, muito importante, quero parabenizá-las aqui nessa mesa, e elas fazem o Kanban diário nas unidades, né, na unidade pediátrica e materno-infantil a gente usa uma outra ferramenta, né, que é o Round, então todo mundo que é aqui do hospital sabe da importância do Kanban. Só que o que acontece é que tem esse quadro nas unidades, né, mas ali acaba tendo uma outra pendência. Óbvio que o Kanban ele não dá conta de tudo, né, para a gente pensar em todo esse plano. Então, só queria fazer esse comentário e falar que uma coisa que talvez seja importante para a gente trabalhar, principalmente aqui com a equipe da clínica cirúrgica, que é onde a Raquel está fazendo um trabalho muito importante e que vai ser ampliado, inclusive, em breve, assim que chegar o nosso outro paliativista, essa é uma excelente notícia para a gente, é talvez desenvolver um instrumento para isso, né? Aqui a gente tem hoje o Dr. João Paulo, que é o chefe da cirurgia, que a convite da Raquel veio aqui, que eu agradeço de ele vir, porque o cirurgião ele tem uma certa dificuldade em entender alguns pontos, né? Eu sou clínica, então eu falo de um lugar de clínica paliativista que é mais fácil, vamos dizer, mas assim, porque isso tem a ver com o perfil mesmo, né? E o cirurgião a gente sabe que tem um perfil muito pragmático, é isso, é aquilo, e muitas vezes não é assim, né? A vida não é assim. Então, só para falar que talvez desenvolver um instrumento pensado na nossa realidade faça muito sentido. Olha, dou os parabéns, doutora Raquel e a Mariana também, que falaram aqui. A Mariana com experiência também de atenção domiciliar, que maravilha, né? Eu trabalho no programa Melhor em Casa, do município, com a Karina. Meu nome é Heloísa, sou médica. E eu queria falar que, assim, uma coisa importante, como a Raquel colocou lá, conhecer o território, o que tem ao seu redor, se tem EMAD, se tem UBS, que tipo de atenção você tem, porque esse paciente vai sair, ele vai voltar para sua casa e vai para o seu território. Então, no município, a gente tem um mapa, porque às vezes o paciente interna no seu hospital, mas ele não mora naquela região, ele mora em outra região, e você tem que fazer esse diagnóstico aonde ele mora, não é a EMAD que está casadinha com o seu hospital, é a que vai estar onde a pessoa mora. Então, no município tem um mapa, que chama Busca EMAD,
Você põe o endereço do seu paciente, lógico que não é no último dia, é no primeiro dia da internação, por favor, pelo amor de Deus, né? Já coloca no Busquemad, você vai pôr o endereço da pessoa, vai clicar fora, vai aparecer a UBS de referência daquela pessoa e a IMAD, que é responsável por aquele território. E nessa busca você abre um instrumento que é o instrumento de avaliação para elegibilidade do Melhor em Casa. Isso já ajuda muito. Se você fizer isso já no início da internação, isso melhora muito a sua faixa de conversa também com quem vai receber essa pessoa no território. Então, o instrumento de elegibilidade está lá e tem são 2 páginas de informação médica, de enfermagem e social também, que pode ser usado. Não é uma ferramenta, validada, universal, etc., mas que serve também para minimamente fazer um conjunto de dados para começar essa conversa, para começo de conversa, localizar o território e fazer esse primeiro movimento de elegibilidade. É para a D1, vai para a unidade básica, ou vai para a D2, a D3. Isso essa conversa começa aí, pelo território e por essa ferramenta. Obrigada, queridas, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui no online, apesar da pessoa estar presencial, foi da doutora Carla, ela é médica. A pergunta é para a Mariana. Como provocar os órgãos competentes para a criação de políticas públicas neste limbo, saúde social? Ótima pergunta. A gente precisa fazer indicador, gente. Não tem jeito. A gente tem que estar acostumado. Eu sei que ninguém gosta de número aqui, a gente não é da área, né? A gente é da saúde, gosta de cuidar. Mas a gente precisa trazer a gestão como parte do nosso dia a dia. Depois que eu fui para o PROAD, eu entendi a importância disso. A gente só tem como fazer política pública se tiver indicador, se tiver dado para ser monitorizado. Então, uma coisa importante que a gente não faz, coisa básica, né, gente? A gente não está habituado a trazer no nosso dia a dia. Ninguém coleta quesito raça-cor, sendo que é obrigatório desde 2017. O Ministério da Saúde tem uma portaria que obriga o profissional de saúde a fazer a coleta. A gente não coleta orientação sexual, a gente não coleta identidade de gênero, coisas básicas para entender a biografia do paciente. E qual a importância da coleta? A gente pode identificar as diferenças de desigualdade, o impacto disso no processo de saúde e doença. Isso vai dizer sobre o território. A gente olha o mapa da desigualdade de São Paulo, que é uma ferramenta extremamente importante para a gente conhecer, que todo ano é atualizado, que mostra a diferença dos territórios. A gente tem em São Paulo, por exemplo, Alto de Pinheiros, expectativa de vida de 82 anos de idade. Quando você vê os extremos da cidade, às vezes a diferença é de 20 anos. Isso diz sobre renda, isso diz sobre cor de pele. Infelizmente, isso é a nossa realidade do nosso país. Se a gente que está cuidando desse paciente não coleta esse dado, não tem como ter política pública. Se Política Nacional de Saúde Integrada, população LGBT, população negra existe, foi porque movimentos sociais mostraram demanda. A nossa própria Política Nacional de Cuidados Paliativos veio de onde? Quem fez o movimento? Quem foi para os conselhos? Isso é importante, a gente fazer esse processo de mostrar a importância que as famílias participem desse processo também. Mas a gente, como pessoas ali que estamos no cuidado, que sabemos mais, inclusive, às vezes, né, sobre as demandas, as falhas do sistema, é nosso papel fazer coleta disso. A gente precisa mostrar a demanda para gestor, a gente precisa mostrar a demanda isso para a Secretaria de Saúde. Só assim a gente pode melhorar, né? Então, a gente precisa ali colocar, que é só assim que a gente vai identificar, inclusive, se precisa contratar mais assistente social, né? Porque tem muita demanda e a gente não está conseguindo dar conta de fazer uma deshospitalização segura. Então, naturalizar a criação e acompanhamento de indicadores. Eu só queria complementar que eu achei importantíssimo isso, a gente sempre fala, essa questão dos indicadores, e também queria dizer que apesar da gente sofrer essa pressão institucional, a questão do leito, mas aqui no HU, pelo menos, a gente tem uma parceria com a instituição, com a gestão. Depois que a gente passou a ter uma parceria melhor com a gestão, de levar os casos, né, que estão impactando os leitos, e aí os outros, né, colaboradores começaram a perceber e entender um pouquinho melhor por que aqueles pacientes estavam demorando ali naquele leito. Então, eu acho que essa parceria e esse olhar da gestão, né, para ajudar também
esse contato fora, né, extramuro do hospital, acho que é realmente muito importante. Ainda tem pergunta? Tem alguém aqui que quer? Eu. Quem? Eu, aqui. É a Lígia. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre a experiência de vocês e como vocês entendem, enxergam, enfim. Enxergam, praticam o contato com o paciente, a participação do paciente nesse processo de deshospitalização. Mari, fala você primeiro. Pode ser? Claro, claro. Obrigada pela pergunta. É essencial, não tem como fazer esse processo sem paciente e família. Lembrando que é isso, né, gente? A gente fala muito isso no cuidado paliativo. Se o paciente está com a autonomia preservada, a gente precisa reforçar que essa autonomia esteja sendo, de fato, preservada, né? A gente está muito acostumado a fazer tudo sem colocar esse paciente junto do nosso processo. E às vezes a gente vai errar, né? Principalmente no que pensa ali de demanda, que vai precisar de apoio da rede de suporte social, seja família, seja comunidade. Eu já tive situações diante de uma alta que o paciente já tinha trazido para mim antes, numa enfermaria de cuidados paliativos, ele veio para a gente como uma pessoa em situação de rua, que não tinha vínculo familiar. Eis que num belo dia a esposa liga no telefone da enfermaria e se apresenta como companheira e que está ali e que pode apoiar nesse cuidado. A equipe ficou muito feliz, né, gente? Fala, poxa, não tinha ninguém, agora tem alguém, ainda mais nesse processo de deshospitalização. A gente podia ter errado nesse processo, né? Escuta a paciente, escuta ali a companheira, porque legalmente ela ainda era companheira dele, e faz a comunicação com ela. É a pessoa que está ali apoiando. Achei esquisito e fui conversar com o paciente. Falei, olha, tal pessoa me ligou, se apresentou como sua companheira, se colocou à disposição. Ele falou, não tem nenhum vínculo com ela mais. Tem anos que a gente não se fala, inclusive eu fui pra rua por causa dela. Então, às vezes, a gente, quando coloca o paciente junto nesse processo, a gente erra. Porque a gente, às vezes, não sabe mesmo, né, a qualidade dos vínculos, não sabe o que tem no território, não sabe os conflitos anteriores, isso precisa entrar dentro do nosso cuidado, né, a gente sabe que tem muita gente vivendo situações de extrema fragilidade e vulneração nos territórios, onde o tráfico é presente, a gente vai precisar trazer essa discussão junto para aquele território. A gente que faz favela compassiva, às vezes a gente precisa fazer esse contato com o tráfico para poder subir, né? E isso faz parte do nosso cuidado aqui que está pensando na deshospitalização. A gente não pode ser ausente nessa discussão. Nada melhor do que quem falar sobre isso pra gente, quem mora no território, que é aquele paciente que sabe pra gente, né? Sabe mais do que nós sobre tudo. Sabe sobre família, sabe muito sobre a rede daquele. Às vezes a gente acha que o paciente não sabe nada, né? Quem sabe somos nós. Ele vai falar, olha, aquela unidade básica de saúde não tem assistente social, porque tem lugar que não tem. E a gente aqui batendo cabeça para achar assistente social para falar com ela. Ele podia já ter me apoiado nesse processo se eu tivesse falado com ele, porque ele sabe mais do que eu. Então, ele precisa estar junto, até porque a gente pense nesse processo de deshospitalização que faça sentido para ele, né? Até porque quem vai ser cuidado é ele, não eu. Então, ele precisa estar junto nessa conversa desde o início. Temos 2 minutinhos ainda para perguntas. Tem alguém? Não? Então, só para finalizar, eu acho que quando a Mariana trouxe a questão da alta social e assim, é uma colocação que, apesar desse termo alta social, né, fazer parte do jargão institucional, do jargão hospitalar, o que parece é que quando o paciente deixa de ter uma questão clínica, ele passa a ser do serviço social e não é de mais ninguém, né, e isso a gente precisa ter muito cuidado, né, a alta social é apenas um jargão, mas né, o paciente, as necessidades dele fazem parte de toda a equipe. Né? Então, a gente finaliza. Eu gostaria de agradecer, né, a doutora Raquel, a Mariana. Foi muito produtiva, né, toda a manhã. Lembrando que à tarde a gente vai ter, né, mais atividades. Lembrando que a gente tem o Cine Reflexão. Vamos ficar até o final para a gente poder participar. E aí agora a gente vai para o almoço e retorna às 13h30. Tá bom? Obrigada. Obrigada.